Abramos as Escrituras, palavra de Deus, no livro de Mateus. Nós estamos ministrando sobre o Sermão do Monte, que tem como tema geral, até o final desse mês de agosto, porque o mês de setembro será o mês de missões dessa igreja, missões regionais e transculturais. Nós já tivemos a conferência de missões urbanas em grupos familiares, mas a temática geral das ministrações aqui está no Sermão do Monte, onde nós temos falado sobre o mestre, o discípulo, e aí vem um tema, não é? E hoje nós vamos falar sobre o mestre, discípulo e os falsos profetas. Então, Mateus, capítulo de número 7, versículos 15 a 23. Abra as Escrituras, por favor. Abram as Escrituras, por favor. Diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tantos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, e tantos irmãos e irmãs queridos que estão cultuando o seu nome em suas casas, participando desse culto online. Que o Senhor ilumine agora a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê um coração reverente, um coração voltado para o Senhor, para entender a sua palavra, para expô-la tão somente o que ela diz, que não haja nem excesso e nem decréscimo, que não haja acréscimos, mas que haja só sua palavra ao coração do teu povo. Senhor, azeita a minha boca e o meu coração com teu Espírito Santo. Toma-me, fala comigo, como o Senhor tem falado nesses dias. E ajuda-me, ó Deus, a falar com os meus irmãos e minhas irmãs essa noite. E que teu Espírito Santo toque, desperte, nos faça, ó Deus, sermos sensíveis à sua palavra e não enveredarmos, ó Deus, pelo caminho dos falsos profetas, mas que sejamos, Deus, edificados pela sua palavra, pela sua voz profética, que é exalada, que é falada através da sua palavra. Que seja assim, Deus, para a glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém
Jesus já havia ministrado sobre as duas portas, sobre os dois caminhos, sobre as duas multidões, sobre os dois destinos. E de maneira intencional, ele ministrou para que os seus discípulos pudessem ter o entendimento do Evangelho que nos leva à compreensão e nos conduz à salvação, nos conduz à santificação. Mas me parece que de maneira intencional, e não foi por acaso, que Jesus vai falar a partir dessas ministrações que ele fez aos seus discípulos sobre os falsos profetas. Eu creio, irmãos e irmãs, que Deus tem soprado o seu Espírito verdadeiramente sobre a nossa nação, apesar de todo o levante do inferno. Eu creio, irmãos, que Deus tem impactado a nossa nação ao longo de vários anos, fazendo com que esta nação seja despertada pelo Espírito de Deus. E, portanto, nós podemos dizer que basicamente hoje, por causa desse grande movimento de Deus na história da igreja evangélica no Brasil hoje, de maneira assim muito, digamos, objetiva, sem nenhum acréscimo, somos cerca de quase 30 milhões de evangélicos de maneira genuína. Mas eu creio, irmãos, que esse crescimento numérico que Deus tem acrescido no nosso país, também nós temos percebido, através de discernimento espiritual, como tem acrescido falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, falsos religiosos. E muitas vezes passa despercebido de nós a artimanha, os pseudo-profetas ou pseudo-líderes dentro da própria igreja evangélica, em não perceber claramente o que está acontecendo no nosso país nesta questão voltada para a igreja evangélica. Jesus aqui vai chamar a atenção dos seus discípulos e da igreja a respeito dos falsos profetas. Os irmãos sabem que a palavra falso vem dessa palavra grega pseudo, que significa mentira, falsidade. E nos parece que Jesus aqui está sendo muito claro com a sua igreja, claro com os seus discípulos, a respeito do que é ser um verdadeiro profeta e o que é ser um falso profeta. A definição do Dr. Stott sobre falso profeta e um verdadeiro profeta são essas. Quanto ao verdadeiro profeta, o Dr. John Stott diz: era aquele que ensinava a verdade por inspiração divina. Então o profeta era aquele que era movido, ele recebia o ensino, a verdade de Deus, através da inspiração, do sopro de Deus na sua vida. Agora, sobre o falso profeta, Dr. Stott diz que o falso profeta era aquele que reivindicava a mesma inspiração divina, mas propagava a mentira, propagava a inverdade. Eu creio que se tem um texto que pode ser ilustrado para que entendamos aquilo que o Dr. Stott está falando sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta,
E de uma maneira como um recorte sobre o falso profeta, está em Jeremias. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23, 16. Profeta Jeremias, por favor, abra sua Bíblia no profeta Jeremias 23, 16. Quem abriu, diga amém. Então, ouça. Diz Deus usando esse profeta para falar sobre os falsos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, em um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele diz. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades, fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Que palavra contundente. O próprio Deus estava agonizando, ou melhor, tendo ojeriza dos profetas que supostamente estavam falando em nome de Deus. Supostamente sonhavam e diziam que sonhavam segundo o propósito de Deus para o povo de Israel. Tinham visões
E suas visões não eram visões dadas por Deus, mas eles elucubravam essas visões para fazer com que o povo pudesse ser encantados, envolvidos, involucrados por uma palavra profética mentirosa e levando o povo para o mau caminho. Irmãos queridos, nós estamos vivendo isso. Quantas palavras nós temos ouvido que adocicam o coração, a mente das pessoas, totalmente desvirtuadas das Escrituras? Quantas pessoas que lideram, que se arvoram de serem profetas de Deus, de serem pastores de Deus, de serem líderes de Deus, e distorcem as Escrituras para manipular, para impor o seu pensamento totalmente dissociado das Escrituras, com a finalidade de tirar proveito? Há duas palavras gregas que são importantíssimas para que a gente entenda se aquilo que está sendo falado é de Deus ou não é de Deus. A primeira palavra grega é a palavra exegese. Essa palavra exegese significa você extrair das Escrituras aquilo que Deus está falando. Exegese tem um prefixo chamado ek. Ek significa tirar para fora. Parece uma redundância, mas é isso mesmo. É você ler as Escrituras e ouvir a voz de Deus e transmitir tão somente aquilo que Deus está falando na sua palavra. Mas há uma segunda expressão grega que é perigosa. Não é exegese, que tem o prefixo ek, mas sim a palavra exegese, que tem o prefixo eis. O que significa exegese e não exegese? Exegese é quando eu levo os meus próprios pressupostos para as Escrituras. Quando eu uso as Escrituras para tirar, extrair aquilo que me é conveniente, aquilo que me é palatável, para que ao organizar um sistema de ensino, possa manipular o povo, não pelas Escrituras, mas pelos meus próprios pressupostos. E aí surge todos os tipos de seitas, todos os tipos de heresias. Eu e você que estamos aqui, nós temos que olhar para as Escrituras, aquilo que Deus está falando. E aí então nós podemos voltar para o texto de Mateus capítulo 7, e aí então nós podemos observar o que o Senhor Jesus quer falar com os seus discípulos, quer falar com a sua igreja, quer falar com você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje. Jesus começa aqui com uma palavra de admoestação. A primeira questão aqui é que Jesus admoesta os seus discípulos. Ele está falando para aqueles que estão sofrendo. Ele está falando para aqueles que são reconhecidamente pelos próprios religiosos da época como a terceira classe, os pecadores. Mas também ele está falando para aqueles que tinham conhecimento, e inclusive até mesmo para os fariseus e os escribas, que são confrontados com esta palavra. E ele começa dizendo no versículo 15, admoestando o povo, quando ele diz assim: cuidado. Em outras traduções nós temos acautelai-vos. Essa é a expressão. Jesus aqui está chamando a atenção do povo. Jesus aqui está chamando a atenção, e é interessante que essa palavra acautelai-vos, ou tenham cuidado, vem do grego proché ou proseco, é a mesma expressão, que significa alguém para conhecer melhor um objeto, ou alguém deve se aproximar o máximo possível.
Se você quer ver o detalhe de um quadro, se aproxime para que você tenha uma melhor compreensão do quadro, de um objeto. Se você quer conhecer uma pessoa melhor, você precisa se aproximar. Essa é a ideia da palavra acautelai-vos. Esta é a ideia da palavra cuidado nesse texto. Ou seja, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é: se aproximem, vejam os detalhes, tenham discernimento espiritual. Não sejam enveredados por palavras vãs e vãs filosofias. E aí ele começa dizendo isso: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos líderes. E aí o Senhor Jesus vai aqui usar duas metáforas para dois momentos. A primeira metáfora que ele vai usar é a metáfora do lobo e da ovelha. Ele começa dizendo assim: cuidado com os falsos profetas que apresentam-se a vocês disfarçados de ovelhas, transvestidos de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobo vorazes. Jesus aqui vai trazer essa figura do lobo. E quando a gente lê esse texto, a gente pode perceber que há dois aspectos aqui sobre a figura desse profeta, esse falso profeta, que ele se apresenta disfarçado de ovelha, de pele de ovelha. Primeiro é o perigo. Os irmãos sabem que o lobo, ele é voraz diante da sua presa. Mas no tempo, ou nos tempos bíblicos e no tempo de Jesus, certamente o lobo aqui tem pelo menos alguns aspectos que nos chamam a atenção. Os irmãos sabem que no tempo de Jesus, um tempo extremamente pastoril, havia 3 tipos de pastores. Um pastor conhecido como o pastor contratado, que era onde um pastor, que era o pastor das ovelhas, para descansar, ele então contratava um outro pastor para cuidar das ovelhas. Só que quando o lobo chegava, se aproximava e entrava no meio do rebanho, o pastor, com medo do lobo também, fugia e deixava o rebanho sem pastoreio. Por que isso? Porque ele não tinha compromisso com o rebanho. Ele apenas queria ganhar o dinheiro dele. Há um segundo tipo de pastor no tempo de Jesus, que é o pastor mercenário. O pastor mercenário, ele era oportunista. Quando o pastor das ovelhas estava muito cansado, e ele precisava fazer compra, ou ele precisava descansar, então ele contratava esse pastor mercenário. Só que esse pastor mercenário, ele não somente cuidava, mas além de cuidar, de maneira oportunista, ele então roubava ovelhas, ele matava ovelhas, e a intenção dele era exatamente dizimar as ovelhas. O terceiro tipo de pastor é o pastor das ovelhas. Aquele texto de João capítulo 10, quando diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então é esse comprometido, é esse interessado em cuidar das feridas, em cuidar da ovelha, em estar atento à investida do lobo, é esse que tem a capacidade de até mesmo entregar sua própria vida para cuidar, para livrar, para proteger, para refugiar as suas ovelhas. O texto aqui está dizendo que o lobo voraz, ele entra no meio das ovelhas para tragá-las.
E as ovelhas não percebem claramente o lobo. Porque a ovelha, ela é obtusa. A ovelha, ela é meio que ingênua. Ela perde a direção rapidamente. O texto diz que é nesses momentos em que o lobo perigoso entra no rebanho para confundir, para gerar tumulto, para gerar um sentimento de pavor no meio da ovelha. Então, quando o lobo se evidencia no meio do rebanho, é para destruir o rebanho. Agora, há um segundo aspecto desse lobo. Esse lobo não é somente perigoso. Esse lobo também, ele é ardiloso. Ele é mentiroso. O texto diz que ele se disfarça. Ele dá uma de piedoso. Ele evoca para si o manto da piedade, do disfarce. Ele é cheio de conhecimento da ortodoxia bíblica. Ele é cheio de títulos, um conhecimento intelectual, uma percepção cognitiva das Escrituras. Ele sabe claramente tudo. E as ovelhas ouvem aquele lobo disfarçado de ovelha, transvestido de ovelha, com palavras doces, adocicadas, convenientes, como diz o próprio texto em Jeremias. Com palavras, visões e sonhos, e a ovelha fica encantada com esse lobo. Em outras palavras, nós devemos tomar cuidado como igreja do Senhor Jesus, contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, contra os falsos líderes, que sorrateiramente, disfarçadamente, dissimuladamente, chega, se aproxima com palavras, com Bíblia, com percepção das Escrituras, com uma firmeza, mas isso tudo é lábia, é palavra ao vento, e as pessoas muitas vezes dizem assim: que coisa maravilhosa, que coisa linda, olha que mensagem, às vezes uma mensagem totalmente dissociada das Escrituras, mas cheio de vãs filosofias, e as pessoas são enveredadas e começam a ouvir. Não é isso que tem acontecido na nossa geração? Com o advento da internet, irmãos e irmãs, nós, filhos e filhas do Senhor, membros da Igreja Presbiteriana de Manaus, da Igreja Evangélica do Senhor, é tempo de nós buscarmos o discernimento espiritual. Se tem um dom que nós devemos buscar e pedir de Deus nesse tempo, é o dom do discernimento. O dom de discernir, o dom de percepção claramente de que aquilo que está sendo falado muitas vezes precisa necessariamente ser crivado pelas Escrituras. João Calvino dizia claramente a respeito da ortodoxia. Ele falava claramente dizendo o seguinte: se alguém apresentar uma ortodoxia que pretensamente está embasado nas Escrituras, compare com as próprias Escrituras. Era exatamente isso que os bereanos, quando Paulo expunha as Escrituras, o texto sagrado diz que eles começavam, Paulo falava um texto, eles olhavam nas Escrituras, Paulo mencionava um texto, eles olhavam nas Escrituras para verificar, apesar de ser Paulo o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior missionário da história da igreja, apesar deste homem ser um homem da maior estratégia de expansão missionária que o mundo conheceu, este povo bereano queria primeiramente crivar com as Escrituras aquilo que Paulo estava falando. É exatamente isso que nós temos que fazer. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque o que nós temos visto aí é que existe um rebanho de Deus sendo encantado, levados por um monte de falsos ou de líderes que usam a internet para propagar as suas ideias, os seus pensamentos, e que são totalmente dissociados das Escrituras.
E eu não estou falando aqui, irmãos, do sal grosso. Eu não estou falando aqui do óleo ungido. Eu não estou falando aqui da folha de arruda para quebrar o quebranto evangélico. Eu não estou falando disso, porque isto é gritante, salta aos nossos olhos. Eu estou falando da sutileza. Eu estou falando de pessoas que hoje olham para esses líderes e ficam encantados, seduzidos. Por quê? Porque são pessoas que, através do seu carisma totalmente dissociado de caráter, propagam, anunciam, e tem um monte de crente hoje seguindo sem conhecer a vida. Tem um monte de gente hoje querendo ser membro de pastores, pastoras, bispas. Apóstolo. Todo mundo, tem um monte de gente procurando e sendo levados a estarem dizendo: agora eu encontrei um homem de Deus. Isso é muito sério. É preocupante no meio da igreja. É preocupante hoje nós temos crentes que estão olhando para essas pessoas e firmando a sua fé na pessoa. O personalismo está gritante no meio da igreja. E o que ele fala é lei. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, o pastor João Wilson que está aqui, só estou usando o pastor João Wilson hoje, que entra num barco JJ, singra esses rios do Amazonas, muitas vezes carregando fardos e fardos de cestas básicas, subindo os barrancos do Rio Solimões ou do Rio Negro, para cuidar, para pastorear, assim como tantos outros pastores da igreja. E a gente continua ainda endeusando homens que nós não conhecemos, e suas palavras muitas vezes são palavras talvez até mesmo embasadas nas escrituras, mas totalmente recheadas de falsidade e de mentira. Jesus está dizendo: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo porque essa pandemia, ela tem gerado isso. Tem gente hoje que esqueceu dos pastores locais, dos pastores que caminham com a ovelha, dos pastores que choram com as suas ovelhas, os pastores que oram pelas suas ovelhas, os pastores que estão comprometidos com as suas ovelhas, e aí as ovelhas trôpegas esquecem desses homens e mulheres de Deus que têm servido ao Senhor e amado as suas ovelhas. Sabe, irmãos, aquele líder de grupo familiar, o seu líder de grupo familiar, que talvez você tenha já esquecido dele, talvez você tenha abandonado até o seu grupo familiar, mas lembre-se daquele líder de grupo familiar que ora por você, que chora por você, que está interessado na sua vida, não está com outras pretensões, mas quer ver você bem, saudável. Um líder de ministério, um evangelista, um pastor, apesar da sua simplicidade, da fala muitas vezes não elaboradas, com todas as formas concatenadas de exposição do texto bíblico, mas você olha e diz: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, um pastor que é capaz de dar a vida pela sua ovelha. Está muito fácil hoje, irmãos, de ser pastor pela internet. E tem muita gente hoje batendo no peito e dizendo isso: agora eu tenho uma igreja virtual. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, porque apesar de todas as lutas que nós já enfrentamos, apesar desse período pandêmico de 2 anos, onde 4 meses ficamos com todos os templos fechados, depois mais 5 meses com os templos fechados,
Mas essa igreja permaneceu firme no Senhor. Essa igreja continua ainda firme no Senhor. Sabe por quê? Porque ela não está olhando para um homem, não está olhando para o pastor Francisco ou qualquer outro pastor dessa igreja. Ela está olhando para as Escrituras, palavra de Deus, que edifica e fortalece. É por isso que essa igreja continua sendo uma igreja firme, fiel às Escrituras e vai avançar em nome de Jesus. E esse texto continua dizendo, ok, é difícil distinguir o lobo quando ele está disfarçado no meio das ovelhas. Mas a grande questão nesse texto é como comprovar, como que a gente vai saber quem é quem, como discernir, distinguir um falso profeta de um profeta de Deus. O texto fala sobre isso. E aí vem a segunda metáfora. Depois de Jesus falar sobre o lobo e a ovelha e o lobo, ele vai falar agora da árvore e do fruto. Observe o texto. Diz assim: pelos seus frutos vocês o quê? Conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. O que Jesus está dizendo aqui é que se você quer conhecer frutos bons, você tem que olhar para a árvore. São pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Uma figueira vai produzir figos. Uma videira vai produzir uvas. Uma mangueira vai produzir manga. Meus irmãos, nós conhecemos quem é quem, se é um falso líder, se é um falso profeta, se é um falso pastor, se é um falso mestre, pelos frutos. São pelos frutos. E a pergunta é, que fruto é esse que Jesus está falando? E aí, irmãos, eu vou dizer para você o que eu creio nas Escrituras quando Jesus está falando de frutos. Eu creio que Paulo explica bem essa questão de frutos. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Abra as Escrituras em Gálatas capítulo 5. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, misericórdia. Eita, vi muita gente aí. 5:16. Isto aqui para mim é o que eu entendo de gente que vive para frutificar para o bem ou para o mal. O texto começa dizendo assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma batalha, de uma luta que há intrinsecamente na nossa vida. A luta é entre o novo homem e o velho homem. Nova mulher e a velha mulher, no sentido de natureza que eu estou falando. Ele está dizendo que há uma guerra aqui dentro. Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós experimentamos o novo nascimento, nós somos de Deus e nós começamos a crescer em santidade. Então, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu vivo segundo as Escrituras, mais eu me aproximo, mais o novo homem cresce dentro de mim. Quanto menos eu busco a Deus, quanto menos eu estou alheio às Escrituras, quanto menos eu vivo uma vida de oração, quanto menos eu vivo uma vida íntegra diante do Senhor, mais o velho homem vai crescer dentro de nós. Então Paulo está falando dessa guerra, desse militar que há entre nós.
dentro de nós. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo de quê? Da lei. E aí ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam, que vivem na prática, que estão dominados por essa prática, não herdarão o reino de Deus. É duro isso? É duro. Mas isso é uma realidade. São obras da carne. Agora, o versículo 22 vai falar exatamente desse fruto. Esse fruto que eu creio, que quando a gente olha para o fruto bom, a gente sabe que a árvore é boa. E aqui está o texto dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se a gente quer conhecer alguém que é de Deus, um profeta que é de Deus, um mestre que é de Deus, um pastor que é de Deus, nós precisamos olhar se esse pastor, se esse líder de grupo familiar, se esse líder de ministério, se esse bispo, se esse apóstolo, entre aspas aqui, seja qual for o líder, se esse profeta, se ele experimenta o fruto do Espírito, se o coração dele é cheio de amor, se o coração dele é cheio de mansidão, se ele tem domínio próprio, se ele é benigno, se ele é longânimo, se ele é afável, se ele é alguém comprometido com as suas ovelhas, se ele é capaz de estar à frente das suas ovelhas e pagar o preço até a morte pelas suas ovelhas. Sabe por quê? Porque é isto que vai definir o fruto. Quem é lobo ou quem é de fato um verdadeiro pastor, uma verdadeira ovelha do Senhor. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, não dá para a gente não entender isso. É necessário que a igreja precisa ter esse entendimento e esse discernimento. Se você quer conhecer se alguém é de Deus ou não é de Deus, se um líder é de Deus, não é de Deus, observe os frutos, observe a história deles, observe o caráter dele, observe o testemunho dele. Eu não estou falando aqui para alguém ser completamente perfeito, nada disso. É você perceber a rendição, a entrega, a devoção, a vida com Deus, a vida de espiritualidade, a vida de santidade, a vida olhando para o autor e consumador da nossa fé, uma vida despojada de altivez, uma vida despojada de orgulho, uma vida despojada de mentiras, de falsidade. Esse é o líder, é esse que frutifica, é esse que a igreja precisa seguir. Não é aquele que se totalmente reverte-se do manto da piedade e passa para as pessoas uma falsa sensação de que é santo. Quantos irmãos e irmãs não estão sofrendo hoje, que não querem mais viver a igreja, não querem mais ir à igreja, porque se decepcionou com alguém que dizia ser santo, sério, comprometido, e todo mundo então olhava para ele e ficava fitado os olhos nele, e aí então surge aquela sensação: eu não consigo ser igual a ele, eu não consigo chegar nesse nível de santidade. Se frustra, se decepciona, e quando ele tem um problema, quando ele cai, ele também fica totalmente com o sentimento de dizer assim: me enganaram, eu não quero mais viver nessa igreja. Ou então, quantas pessoas não têm sido abusadas espiritualmente por líderes religiosos? Agora deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã.
Você que já se decepcionou nesta área. Isso não significa que você possa legitimar a sua decepção por causa de um líder, por causa de um falso líder, de um falso mestre, de um falso profeta, para dizer que você não quer mais nada com a igreja do Senhor e nem com a fé. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, quando alcançou a sua vida, quando o Senhor Jesus o transformou com o seu poder e com a sua graça, Ele imputou em você um sentimento de que você e eu precisamos crescer espiritualmente, precisamos ter maturidade. Se alguém fez isso, se alguém te decepcionou, é ele com Deus. Continue avançando, não desista da sua fé, não desista da experiência que você teve com Jesus. E se alguém ainda você tem dificuldade de olhá-lo como líder e você não quer mais nem caminhar na igreja por causa disso, não é por causa dessas pessoas que você tem que seguir. Você tem que seguir o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, não há decepção no reino quando o rei é o rei do reino. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós temos nossas dificuldades. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ninguém está isento disso. Mas isso não pode legitimar nossa caminhada cristã. Nós somos peregrinos dessa terra, nós estamos marchando para o grande dia, estamos marchando para a nova Jerusalém, Jerusalém ataviada, Jerusalém celestial do Senhor. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Há coisa melhor do que isso? Há coisa incomparável a isso? Nada se compara à graça de Deus, à presença de Deus, o sangue do Cordeiro que nos purificou de todo o pecado. Que coisa maravilhosa! Que algo extraordinário. Então, mantenha-se firme. Se alguém já te decepcionou, se alguém já te abusou espiritualmente, se você tem uma causa com alguém ainda, meu irmão, minha irmã, perdoe e siga em frente. Siga em frente. O texto continua. O verso de número 19 diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão. Então a gente vai conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus. A gente vai conhecer um profeta que usa as escrituras, e aqui como voz profética que eu estou falando, um mestre, um pastor. A gente vai conhecer pelos frutos. Por isso, acautelai-vos, se aproxime para saber se de fato esta pessoa é de Deus ou não é de Deus. Então, essa coisa só de internet, de pregador eletrônico, de mensagens dissociadas da vida e do caráter, meu irmão, minha irmã, é melhor a gente continuar na congregação Jesus me deu. Gabriel, evangelista que fez um transplante de rins, que ama Jesus, que está lá nas lutas grandiosas, onde em volta o cheiro muitas vezes é difícil. Um dia que eu fui lá, eu disse: eu não sou digno, esse irmão aqui é pastor, porque no meio do sofrimento, ele continua fiel e cuidando das suas ovelhas. São os irmãos do interior, sabe, 4 horas de canoa, vão para uma congregação, ouvir um evangelista, que muitas vezes tem suas limitações, pelas próprias realidades que ele está inserido, mas é um homem cheio de sabedoria, cheio de Deus,
com uma linguagem não concatenada, uma linguagem muitas vezes com dificuldades e limitações, mas fala o coração, toca no coração. Toda semana eu recebo fotos dos pastores dessa igreja batizando membros. Mas sabe quem faz esse trabalho? É o irmãozinho que está lá, o evangelista, toda semana. Sabe, essa igreja é uma igreja que permanece firme. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes passam 2, 3 meses sem Santa Ceia, até o pastor chegar lá. Os pastores supervisores dessa igreja, eles viajam os rincões deste Amazonas, levando ceia e tudo mais, e os irmãos firmes no Senhor, firmados. Você acha que eles estão firmados por causa daquele homem? Eles estão firmados porque aquele homem usado por Deus fala da parte de Deus. É isso que nós, Igreja Presbiteriana de Manaus, precisamos sorver na nossa vida. Temos mais humildade, ter um coração mais brando, ter uma percepção clara de glorificar a Deus pela história dessa igreja, pela história de homens e mulheres que, orando, clamando, foram visitados de tempos em tempos pelo Espírito Santo de Deus, e cheios do Espírito Santo de Deus, Deus manifestando através de sua palavra, faz com que essa igreja continue avançando. Homens como o pastor Caio, homens como o pastor José João, homens de Deus que são referências para essa igreja, homens apaixonados por Deus, de oração, um coração missionário, um coração de Deus que tem exalado e contaminado os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja. Portanto, eu creio pela fé que essa igreja não pode perder esse paradigma, esse modelo, mas continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, para o futuro. O nosso futuro enquanto Igreja Presbiteriana de Manaus é glorioso, irmãos. Nós vamos ver um grande reavivamento espiritual, nós vamos ver grandes coisas acontecendo, vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. Essa pós-pandemia vai ser um grande movimento que Deus vai fazer através dessa igreja, porque na pandemia Deus levantou essa igreja, e na pós-pandemia Deus vai fazer com que essa igreja avance, proclamando o Evangelho, através de uma vida ilibada, séria, comprometida, cheio do caráter de Deus, cheio do carisma de Deus, para a glória de Deus. Além dessa palavra de demonstração de Jesus para os seus discípulos, além de Jesus falar sobre a comprovação de como examinar, Jesus faz a conclusão exatamente no versículo 21 a 23. Vocês me dão mais 5 minutos? Eu não vi esse amém, um amém. Se não falar um amém mais forte, a gente vai até as 8h30. Olha aí. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, quando eu estava vindo para cá, no carro, eu fui assim, confrontado com essa palavra. Confrontado. Estava ouvindo um cântico, e eu parei no sinal, e veio essa palavra. Uma palavra muito forte. Uma palavra que me confronta. E eu falei para Deus: Deus, eu tenho agido assim. E eu comecei a chorar pedindo perdão, Senhor. Perdão. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente vê 4 coisas acontecendo. Quando eles disseram: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos tudo isso. Em teu nome não fizemos.
Em teu nome não curamos, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não falamos do Senhor. Irmãos, eles foram fervorosos. Essa palavra de Jesus dá a ideia de fervor, dá a ideia de reverência, dá a ideia de ortodoxia. Por quê? Porque era o Quírios, o Senhor, é o Senhor Jesus. Irmãos, dá a ideia de uma confissão pública de que Jesus é Senhor. São palavras, Senhor, 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 nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos milagres, muitos milagres. Todos os homens, todos os líderes falam isso. Está errado o que eles fizeram? Esse fervor? Está errado alguém fazer isso? Está errado alguém falar com uma base ortodoxa à luz das Escrituras, doutrinariamente falando? Está errado alguém fazer isto reverentemente? Confessar publicamente isso? Obviamente que não. Mas por que o Senhor Jesus falou isso? Porque essa profissão de fé, essa confissão de fé era verbal. Era só da boca para fora. Não era uma confissão de fé moral. Era só falar, mas não tinha vida. Eu creio, irmãos, que esse é o maior desafio. Lendo um livro do Dr. John O'Reilly, ele disse algo a respeito dos profetas, dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ele diz o seguinte: doutrina sadia e vida santa são sinais dos verdadeiros profetas. É isso. Não tinha problema nenhum falar Senhor, Senhor, em teu nome nos expulsamos demônio, em teu nome nos realizamos milagres, em teu nome não profetizamos. O problema é que isto era só palavra ao vento, hipocrisia. O que Jesus está dizendo para eles é que eles precisavam estar sob a obediência de Deus, praticar, viver. É isso que Deus requer dos seus líderes. Não só palavras, mas aquilo que João disse: não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade. Irmãos e irmãs, se nós queremos ser e sermos líderes, profetas verdadeiros, na concepção da expressão aqui, de sermos voz profética da igreja, que a voz profética da igreja é essa palavra que já foi revelada. Se a gente quer viver nessa dimensão, se a gente quer viver sob a orientação de mestres verdadeiros, pastores que têm condutas verdadeiras, meus irmãos, precisamos praticar isso. Precisamos obedecer e fazer a vontade de Deus. A minha oração nessa noite é que essa igreja não enverede pelos ensinos dos falsos profetas. Que possamos ter discernimento do fruto, do bom fruto, que está linkado, jungido a uma árvore boa. E que possamos viver e praticar aquilo que nós falamos. Quando nós falarmos, Senhor, em teu nome, nós temos sido usados pelo Senhor. Que não seja apenas de palavras, mas seja de atitudes, de compromisso e de entrega. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe sua vida nessa noite. E que você saia daqui com esse discernimento espiritual, de que esta igreja
só será uma igreja de Deus se ela pregar unicamente a palavra de Deus. Um dia que nós esquecemos das Escrituras, certamente nós perderemos a capacidade de sabermos que nós somos a noiva de Cristo. Mas nós somos a noiva de Cristo porque somos regados pela oração e pela palavra de Deus. Que seja assim na vida dessa igreja, na sua vida e na sua família e onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, só a Ele, somente a Ele. Pastor João Wilson, pastor pode orar? Impetrar a bênção? Pode vir aqui, pastor? Após a oração e a petração da bênção do pastor João Wilson, está encerrado o nosso culto ao Senhor. Deus abençoe sua vida, que você vá em paz, com a certeza de que você é de Deus. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, muito obrigado pelo que ouvimos nesta noite. A Tua palavra, palavra genuína, palavra que traz mudanças nas nossas vidas. Nos ajude a sermos fiéis a essa palavra, tanto pregando-a como vivendo-a. Em nome de Jesus, leva o Teu povo, dá uma semana abençoada para o Teu povo, guarda cada um, abre portas para cada um que precisa, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor se estenda sobre o lar de cada um, Senhor, para a glória de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja, irmãos, sobre vós, vós que estáis aqui e vós que se encontram reunidos em qualquer lugar desse Brasil imenso e de qualquer outro lugar, para a glória de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos. Orem pelo Afeganistão, orem pelos irmãos que estão ali.